Vamos falar então agora com o Arthur Vieira de Moraes, sócio-diretor de Educação e Comunicação do Clube FI, já está aqui com a gente. Arthur, seja muito bem-vindo aqui ao BMC News, prazer falar contigo, tudo em ordem? Obrigado, bom dia, é um prazer sempre participar aqui da programação da BMC. Obrigada, Arthur. Bom dia para você. Prazer é todo nosso. Arthur, queria falar um pouquinho justamente sobre essa situação, né, envolvendo o Tokstok, o fundo Vinci Logística, justamente aí por essa ação de despejo. A Tokstok não teria pago ali seu aluguel. A gente tem visto, inclusive, que não é a primeira varejista que faz isso. Recentemente a gente falou sobre Americanas, que acabou não pagando também seus aluguéis, impactando os fundos imobiliários aos quais tem contrato. Queria saber qual o impacto que isso poderia trazer para o fundo. O risco de inadimplência é um dos principais riscos aí que o cotista tem que avaliar ao escolher um fundo imobiliário. Como que você está vendo essa situação que está sendo bastante comum, digamos assim, nesse comecinho de ano, Arthur? Pois é, que ano, né? Começa com Americanas e agora a gente está vendo que outras varejistas também estão lá com suas dificuldades de caixa e dificuldades de honrar seus pagamentos. Daqui a pouco eu comento um pouco Americanas e outros fundos, né? Vamos separar as coisas. Em relação ao Vinci Logística, a inquilina não pagou pela primeira vez o aluguel e a gestora já agiu rapidamente entrando com uma ação de despejo. Esse contrato ele tem uma garantia, que é uma carta de fiança que cobre 12 meses de locação. Então, o fato relevante ele não traz ainda nada sobre impactos no rendimento, possivelmente porque a gestão ainda não deve saber dizer, né, que se vai haver impacto ou se não vai haver impacto, porque num primeiro momento, entrando com a ação de despejo, o inquilino tem 15 dias para fazer o pagamento e se ele honrar o pagamento, a ação inclusive perde a razão de ser, ela cai por terra. Então não haveria impacto se isso acontecesse. Se ele não pagar e a ação de despejo for seguir, então quanto tempo vai levar essa ação de despejo? Quando que o seguro fiança é acionado? Então ainda não se sabe se vai haver um impacto na distribuição de rendimento. Se tiver, aí sim já está indicado, é 14% das receitas do fundo, é bastante coisa, mas o fundo tem os outros galpões, os outros inquilinos, e aí vamos pensar lá no pior cenário, que é o inquilino realmente não pagar, ter que ser despejado. O imóvel fica vazio por um tempo até que outros, ou um ou vários outros inquilinos, não é porque esses galpões são modulares, voltem a ocupar e o fundo volte a ter receita. E aí é importante o investidor, então, pensar sempre nisso antes de investir, que é, quando eu compro um fundo imobiliário, eu estou comprando aquele patrimônio, estou comprando aqueles ativos. Eu não estou comprando o rendimento, eu não estou comprando o inquilino, eu não estou comprando o contrato de locação. O que é meu como cotista é o imóvel. Então a gente tem que olhar para o patrimônio. O imóvel é bom, é bem localizado, e nesse caso a gente está falando de um imóvel recente, moderno e em Extrema, né, na Minas Gerais, bem na divisa com o estado de São Paulo, que é uma região que está muito aquecida, a vacância praticamente zero, ou seja, não tem imóveis vagos lá, e muita gente querendo ir para lá, porque tem um detalhe importante que é um incentivo fiscal que é bastante vantajoso para as empresas que se estabelecem lá. Então é um problema, é ruim ver isso acontecer, mas é da vida do investidor imobiliário, né? Inquilinos vão e vêm, e aí a questão é saber quanto tempo, se tiver um impacto nos rendimentos, por quanto tempo, porque tem a cobertura da carta de fiança, e depois quanto tempo demora para alocar novamente esse imóvel. Arthur, trazendo para essa questão também que a gente falou um pouco sobre Americanas, a gente viu aí uma grande preocupação, trazendo mais para essa questão mais do lado dos fundos mesmo, né? São inúmeros imóveis. Até essa semana a gente trouxe aqui a notícia que o próprio Carrefour, ele teria sinalizado que poderia assumir alguns pontos no qual, né, Americanas deixaria ele de operar. Não é nada certo, foi apenas uma resposta que ele deu ali, que poderia assumir estes locais, mas também tem essa grande preocupação. A gente tem visto esse cenário muito desafiador, igual você trouxe aí para esse começo de ano, para algumas dessas varejistas, e a
gente tem visto uma grande preocupação para o lado do investidor também, de fundos imobiliários. A gente teve muito essa preocupação em relação à vacância no começo ali da pandemia, né? Muitos imóveis saindo, muita gente ficou assustado. Sim. E quem entrou ali, né, no começo para fundos imobiliários ficou muito assustado por conta dessas vacâncias. Mas agora a gente também tem um outro ponto que preocupa, não é só a questão da vacância, mas a inadimplência por parte de algumas empresas, trazendo esses dois exemplos, Toque e Americanas. Eu queria entender um pouco, né, para o lado do investidor, quem tem aí começado a operar principalmente em relação a fundos, como avaliar realmente esses riscos, o que tem que olhar para estar preparado para essas adversidades, vamos dizer assim. Legal. A gente, pensando o investimento em fundo imobiliário, ele é simples e eu acho importante a gente manter essa característica, né, da simplicidade. Então ninguém precisa pegar lá, ver quem são os inquilinos e fazer uma análise de risco de crédito de cada um dos inquilinos. Para isso tem um gestor profissional. O que a gente tem que saber é que em qualquer situação, mesmo tendo um gestor profissional, todo mundo está exposto a esse tipo de problema. E a gente não sabe quando acontece, mas sabe que vai acontecer. É como no nosso dia a dia, tá? Imprevistos não são imprevisíveis. A gente não sabe o que vai acontecer, mas tem que ter uma reservinha de tempo, de dinheiro. Muitas vezes você tem um compromisso importante que em 30 minutos é suficiente para chegar da sua casa até o compromisso. Mas o que você faz? Fala, vou sair 45 minutos antes, porque vai que acontece o imprevisto. É assim no mundo dos negócios também. Então, você olha para um fundo imobiliário, ele tem vários inquilinos, são inquilinos de grande porte, aparentemente está tudo bem, mas imprevistos acontecem. E uma empresa pode ter um problema financeiro e atrasar os seus aluguéis, ter que ser despejado. Então, qual é a solução para o investidor? Sempre a diversificação, sempre a diversificação. Por setores do mercado imobiliário, por fundos, e, se possível, até dar uma olhada para não estar muito concentrado no mesmo tipo de inquilino ou coisa assim. Mas se qualquer investidor ou investidora tiver o hábito de diversificar, então vou ter 5, 6 setores diferentes do mercado de fundos imobiliários, né? Vou ter logística, vou ter shopping, vou ter escritórios, fundos de papel, fundos de varejo, por exemplo, e tem lá 2, 3 fundos diferentes de cada um desses setores. Pronto, um evento ruim que aconteça de uma forma imprevisível vai ter um impacto pequeno no seu portfólio, porque ele está bem diversificado. Você falou da pandemia, Paula. O setor de varejo ele foi beneficiado, eu não gosto de falar isso, acho que ninguém foi beneficiado nessa pandemia. O setor de varejo ele foi impulsionado pelos impulsos da pandemia, né? E cresceu rapidamente, preços subiram, vacância diminuiu. Agora, por outros motivos, pela alta da taxa de juros, os principais inquilinos do momento, que são os varejistas, principalmente de e-commerce, estão tendo dificuldades para honrar os seus pagamentos. E então, vamos lembrar que algum tempo atrás, dava a impressão de que a logística era o melhor setor, aquele que não ia ter problema nunca. Não tem isso, não tem isso. Os imprevistos acontecem, os problemas acontecem em todos os setores. Então, diversificar é sempre uma receita importante para que a gente continue, apesar dos solavancos que a economia sempre traz, a gente continue preservando o patrimônio e remunerando o patrimônio ao longo do tempo. Arthur, a gente tem visto aí uma grande discussão, né, em relação à taxa de juros, principalmente nos últimos dias aí, questão de meta de inflação, que a inflação está bastante alta. A gente tem visto, né, e sabe exatamente que muitos contratos de aluguéis são reajustados por inflação, reajustados às vezes até mesmo pela taxa de juros, e isso poderia impactar na renovação dos contratos. Essa foi uma discussão bastante forte, inclusive durante a própria pandemia, que o IGPM chegou a disparar lá e muitos inquilinos ficaram de cabelo em pé. Mas eu queria saber sua percepção, né, nesse ambiente econômico que a gente está vivendo, a percepção para os FIIs nesse ano de 2023. Além dessa situação econômica, eu estava até dando uma olhada no IFIX aqui, caindo nesse ano, cerca de 3%, lá de outubro do ano passado para cá, quase 7% mais ou menos, grandes fundos imobiliários caindo mais do que isso, né, tendo quedas fortes aí. Como que está o cenário para esse ano? Está muito desafiador? Está um cenário que o investidor acaba não olhando muito para fundo imobiliário, ou tirando seu dinheiro de fundo imobiliário, por causa que a renda fixa está entregando resultados importantes aí, taxas de retorno mais importantes?
Como que está a sua percepção a esse respeito? Sim, isso que você falou, o juro está muito alto e a renda fixa fica muito interessante. Isso impacta tanto os ativos financeiros quanto a economia real, né? Quando o juro é alto demais, as coisas ficam desencaixadas. Por que eu vou assumir risco se eu posso ganhar tanto dinheiro na renda fixa? E assumir risco pode ser fazer um investimento financeiro, de comprar fundo imobiliário ou comprar ações, mas assumir risco também é montar o seu próprio negócio, empreender, gerar empregos, né? Inovar. E isso é importante demais para a economia. Então, quando o juro está alto demais, fica desencaixado, não faz muito sentido assumir esse tipo de risco. Ainda assim, as pessoas empreendem, começam os seus negócios e também começam os seus investimentos em ativos de renda variável. Por quê? Porque o juro é cíclico. Ninguém quer ver o juro alto por muito tempo. Nenhum governo quer ver juro alto por muito tempo, nenhum empresário, ninguém, não interessa só ninguém. O juro fica alto para conter a inflação. Quando isso acontece, quando a inflação é contida, o juro começa a cair. E aí, se a gente ficar, então, na verdade, vou esperar o juro cair, porque daí eu invisto, porque daí eu monto meu negócio e tal, pode esperar. Dali a algum tempo o juro vai subir novamente, depois vai cair, depois vai subir. A economia é cíclica. Então, se a gente ficar pulando de um galho para o outro, querendo acertar o melhor tempo das operações, muito provavelmente a gente vai comprar caro aquilo na fase boa, a gente vai pagar caro nos ativos de renda variável, aí depois a gente vende eles com prejuízo para comprar renda fixa porque o juro está alto, aí quando o juro cai, a renda fixa rende menos, a gente resgata para depois comprar os ativos de renda variável num preço caro porque o juro caiu, percebe? Então eu vou voltar ao de sempre, que é diversificar, a gente ter exposição nas duas coisas, ter ativos de renda variável, bons ativos de renda variável, porque eles vão participar do crescimento da economia, vão te distribuir lucros, vão valorizar ao longo do tempo, com todas as incertezas vai e vem do mundo dos negócios, e a renda fixa para preservar uma parte do seu capital. Com o juro alto, evidentemente, ela preserva e multiplica. É por isso que desencaixa tanto a lógica das coisas, né? A renda fixa, ela deveria servir para conservar o meu patrimônio. É para eu não perder na renda fixa, não para eu ganhar. Se eu quero ganhar, eu tenho que assumir algum tipo de risco, montar o meu negócio ou financiar empreendedores via renda variável. Quando a renda fixa preserva e multiplica, acontece esse desequilíbrio que eu estou falando. Mas é só a gente olhar um pouco para trás, a taxa de juros estava a 2% ao ano no ano de 2020. Então ela não fica baixa para sempre, nem vai ficar alta para sempre. Por isso que a gente não mata uma classe de ativos, não fala, vou só para renda fixa porque agora o juro está alto. Daqui 6 meses talvez o juro esteja bem mais baixo, e aí as pessoas falando, não, a renda fixa não rende nada, eu tenho que investir em renda variável. Já esteja investido em bons ativos de renda variável e em bons ativos de renda fixa. Isso inclusive diminui essa angústia de ficar tentando adivinhar o que é o melhor para cada momento. Tenha bons investimentos, uma carteira diversificada, vai dar tudo certo. Arthur, tenho aqui mais 2 perguntas para você, mas são 10 horas e 14 minutos. Deixa eu só trazer a Débora para atualizar a abertura do mercado. A gente volta com o Arthur daqui a pouquinho para falar mais sobre fundos. Débora Oliveira chegando aqui para atualizar o nosso Ibovespa Futuro que estava em queda. Vamos ver se o nosso Ibovespa Futuro está no mesmo patamar ou não, Débora, no mesmo sentido, né? Vamos dizer assim. Bom dia para você. Um ótimo dia, Paula, Felipe. Um ótimo dia, Arthur, para todo mundo também que está nos acompanhando. Continua assim. Até deixei aqui o índice futuro, viu, Paulo? Agora, no índice futuro, a queda é de 0,49. Apesar do índice futuro estar nos 110 mil pontos, tem uma queda aqui significativa. E o índice fechou, né? Terminou, encerrou os leilões em queda e permanece. 0,42 de queda aos 109.131 pontos. Ainda está nessa casa dos 109 mil que recuperou ontem. E mesmo com esse alívio no final do dia ali, com a Haddad dizendo que realmente não vai estar na pauta essa questão, né, de meta de inflação, o investidor fica de olho ainda nessa reunião que deve acontecer. A gente só vai ter conhecimento de tudo que rolou por lá no finalzinho, né, desse dia. Fora isso, a gente tem dados, né, nos Estados Unidos que também, né, ficam no radar, mas por aqui a gente tem alguns bancões já apareceram nas quedas, inclusive Bradesco, o BBDC4 cai 9,6%, o Trapá também cai mais de 3%. Papel setor de varejo, Via 1,12 que está caindo 1,76%. Na ponta positiva a gente tem CVC, né, nesse momento agora subindo 2,5%.
0,31% por enquanto. No dólar futuro, a gente tem uma alta de 0,42, moeda americana a R$ 5,24. E mesmo, Paulo, é importante lembrar que a gente tem essa queda mesmo com as commodities aí no patamar positivo, pelo menos a commodity em si, né? O petróleo está subindo agora 0,27%, com um barril $85,61. Eu vou trazer aqui separado, né, o setor de petróleo para poder a gente dar uma olhada, porque a cotação segue positiva, mas aqui o setor inteiro vai no patamar negativo. Petrobras, inclusive, o Petro 4 está caindo 0,49%. Minério de ferro também sobe nessa segunda sessão dos contratos futuros da Allianz, está subindo mais de 1% agora, 1,15%, mas também a gente tem aqui parte do setor, né, em queda nesse momento. A gente segue aqui, olha aí o mercado me fazendo mentir ao vivo. Maioria agora está em alta, ainda tem papel em queda. CSN Mineração ainda cai, a gente tem Tupi ainda caindo, mas aí o restante agora está seguindo aí a parte da alta da commodity, Paula. Tinham mais quedas ainda pouco, mas a gente segue então acompanhando o mercado. Daqui a pouquinho eu atualizo como é que a gente está na Bolsa Americana. Tá certo, Débora. Obrigada. A gente volta daqui a pouco. Arthur, deixa eu voltar com o Arthur aqui para a gente falar mais sobre fundos. Tem uma pergunta no nosso chat do nosso querido Rui das Neves. Rui está sempre aqui com a gente acompanhando. O Rui falou o seguinte: professor Arthur, até que ponto as garantias dos aluguéis, tipo fiança, podem garantir os pagamentos dos aluguéis aos FIIs como os proprietários avulsos? Neste caso de recuperação judicial de Americanas, no qual a gente estava falando, né? Ou os FIIs estavam apenas sobre o risco clean Americanas? Risco clean, né, que é fazer um empréstimo sem pedir garantias. Olha que interessante, como alugar um imóvel é muito parecido com emprestar dinheiro. Né? Eu tenho um inquilino, ele está com o meu patrimônio e ele me deve uma remuneração mensal. O nome dela é aluguel, mas podia ser juros. Quando eu empresto o meu dinheiro para alguém, se eu pegar o mesmo valor do meu imóvel e emprestar para uma pessoa em troca de juros, a dinâmica da operação é a mesma. Então é muito importante que em ambos os casos eu tenha garantias, porque essa pessoa que me deve juros ou aluguel, ela pode ter um problema em não me pagar, ou ela pode ter dinheiro e não querer me pagar, o que também é um problema para o gestor de risco de crédito. Os contratos de locação, eles prevêem aviso prévio, multas, aí pode ter um contrato de fiança, uma coisa assim, caso a caso, né? Cada fundo tem um poder de negociação com o inquilino. Então, a Americanas, que é inquilina de vários fundos diferentes, não significa que todos os contratos dela são iguais e têm o mesmo nível de garantias. E acho que a pior situação mesmo é uma situação de recuperação judicial ou falência, no sentido de tentar receber os atrasados. Mas em relação a retomar o imóvel, a recuperação judicial não muda isso. E veja, para o varejo, os imóveis são essenciais para as suas operações. A logística, principalmente, não tem varejo sem um bom parque de distribuição dos seus produtos. Então, se a empresa quer se recuperar, ela tem interesse em continuar pagando os aluguéis, porque senão ela pode ser despejada. Era isso que a gente estava conversando lá no começo, né, da nossa conversa aqui na BMC. A Americanas pagou parcialmente o aluguel de todos os fundos que ela tem galpão de logística e que ela tem lojas, né? Por quê? Porque ela não quer sair dos seus imóveis. A empresa quer se recuperar, ela precisa continuar operando. Então ela não pagou aquilo que era devido até antes do início da recuperação judicial, mas dali para frente, se ela não continuar pagando, ela pode ser executada e despejada dos imóveis. E ela não quer, aparentemente ela não quer. Ela precisa dos imóveis para continuar com as suas operações de uma maneira eficiente. Então, Rui, se na pior das hipóteses ela não conseguir pagar nem os próximos aluguéis, os fundos vão conseguir executar garantias no meio de uma recuperação judicial para receber os atrasados? Sinceramente, não sei. Alguma coisa sim. O total, acredito que não, se a empresa for à falência. Mas voltando à similaridade de emprestar dinheiro e alugar um imóvel, a vantagem de alugar um imóvel é que o patrimônio é do fundo, está em nome do fundo e o inquilino ele é despejado. Quando eu empresto dinheiro para alguém, o meu dinheiro está no bolso desse alguém. Se ele não me paga, é uma grande dificuldade de eu conseguir receber o meu dinheiro de volta. No caso do imóvel, não. O imóvel é meu e a justiça põe ele para fora de lá, por um despejo. E aí eu tenho o meu principal para poder buscar um outro inquilino e voltar a gerar renda a partir do meu patrimônio. Então, eu acho que a situação do investidor de fundo imobiliário que tem a Americanas como inquilino, ou qualquer inquilino que venha a dar problema,
é mais confortável, é mais segura. O seu patrimônio está lá e ele volta a ser rentabilizado assim que o imóvel for comercializado. Arthur, a gente viu nessa semana, né, todo aquele caso envolvendo Hectare, que alega que a XP e escritórios de agentes autônomos estariam ali noticiando o suposto risco de calote, e isso acabou repercutindo bastante, justamente por conta de uma busca e apreensão que aconteceu na Suno, e até mesmo já saiu notícia que a Hectare está fazendo acusações, né, por meio da justiça para a XP e para os escritórios, não necessariamente para a Suno. Isso acabou sendo até um erro ali da justiça, supostamente. Inclusive tem até uma pergunta do Daniel Couto no nosso chat, perguntando o que está acontecendo com o Hectare, qual o motivo que está alegando essa manipulação, quais são, né, se você sabe dizer, esses detalhes sobre essas acusações, essa troca de acusação, e por que, né, que uma corretora, por que escritórios de agente autônomo fariam um movimento como esse para tentar desvalorizar a cota do fundo imobiliário? O que eu sei é o que vocês sabem. Até essa informação de que o alvo não deveria ter sido a Suno, eu fiquei sabendo agora, assistindo a BMC. Realmente nem disso eu sabia. O mercado financeiro, ele é muito, muito regulado. Eu comparo, assim, acho que só comparável com o mercado farmacêutico. Tem muitos mercados em que há bastante liberdade de fazer afirmações, de fazer publicidade, de tentar suas estratégias e tal. No mercado financeiro, tudo pode ou não pode na caixinha certa. Então, se um agente autônomo, que vai passar a se chamar assessor de investimentos, fizer uma recomendação de investimento, ele não pode fazer isso. Se o agente autônomo fizer gestão de carteira, ele não pode fazer isso. Tudo muito regulamentado, tudo pode ou não pode. Então, essas situações precisam ser apuradas. Se o que foi feito está embasado por um relatório de um analista dando uma recomendação de venda, está tudo certo dentro da regulamentação. Se foi um ato deliberado de um agente autônomo fazendo uma recomendação de investimento, coisa que ele não poderia fazer, então que seja apurado, que seja resolvido. A justiça ela não se furta, né? Ela está à disposição de todo mundo. Se esse caso pareceu a Hectare em que ela foi prejudicada, direito dela procurar a justiça, e é importante para todo o mercado que a justiça atue e esclareça. Se alguém fez coisa errada, que seja punido. Se não teve nada errado, ninguém vai sair punido, e assim o mercado vai solidificando também as suas práticas. Porque apesar de ser super regulamentado, tem a internet, que é um caso à parte, um caso muito novo, muito dinâmico, e que as pessoas estão buscando ainda encontrar os limites, as regras. Não é uma terra sem leis, né? Um analista pode fazer recomendação na rede social. Quando ele faz isso via relatório de análise, tem uma série de regras, de disclaimers, de padrões que ele tem que seguir. Quando ele faz isso na sua rede social, é a mesma coisa ou não é a mesma coisa? Tudo isso vai ser bom para o mercado no final das contas, por esclarecer pontos importantes para que a gente continue crescendo, se comunicando melhor. É importante trazer mais gente, se comunicar com todo mundo, mas dentro da regulamentação do mercado financeiro. Tá certo. Arthur, quero agradecer. Muito obrigada por estar aqui com a gente. O pessoal do chat elogiando bastante. Sempre um prazer falar contigo. Obrigado, eu que agradeço. Bom dia.